quinto ano, vamos falar sobre o trabalho de português. Qual o tema do trabalho de português? A atividade que eu quero propor para vocês em português é uma história em quadrinhos. Tia, vamos começar primeiro sobre o que é uma história em quadrinhos. Vamos falar sobre o que é a história em quadrinhos. Bom, cientificamente falando, vamos lá. História em quadrinhos é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência normalmente horizontal, ou seja, assim, ó, horizontal. Qual é a proposta que eu faço para vocês hoje? A minha proposta para vocês é criar uma história em quadrinhos sobre a sua rotina no isolamento social. O que você faz? Nós vamos trabalhar em inglês a nossa rotina diária. E eu quero que vocês montem no trabalho de português, ou seja, não é para fazer em inglês, é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Eu quero que vocês montem em português uma história em quadrinhos sobre a rotina diária de vocês nesse período de isolamento. Ou seja, as histórias em quadrinhos é uma arte reconhecida em todo mundo. E geralmente ela traz um pouco de humor, né? E é um gênero textual que nós vimos agora semana passada, nas atividades de semana passada, nós fizemos atividades de interpretação, né? Então, assim, como a história em quadrinhos traz um pouco de humor, é o que eu quero fazer agora. Eu sei que o período de isolamento social é um período chato, a gente não tem muito onde ir porque tudo está fechado. A gente não pode ir na casa dos nossos avós, dos nossos primos, mas nós sabemos que é por uma boa causa. Que a partir do momento em que nós estivermos dentro de casa, nesse isolamento, nós estamos pensando também no nosso próximo. Por quê? Porque o nosso país hoje, ele não tem a quantidade de leitos hospitalares o suficiente para cuidar de muitas pessoas doentes ao mesmo tempo. Então, se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Muitos vão morrer. Por quê? Porque não tem como o sistema de saúde cuidar de todo mundo. Por quê? Porque o nosso país é um país subdesenvolvido, é um país rico, mas infelizmente existem alguns pontos a desejar. Tem muita coisa a desejar no nosso país que poderia ser mudado. E nós não temos uma estrutura para cuidar de muitas pessoas doentes ao mesmo tempo. Então nós vamos, ficando dentro de casa, nós praticamos também a empatia, de nos colocar no lugar do outro. Por exemplo, eu sou do grupo de risco. Mas, por exemplo, tem uma pessoa aqui de casa que mora comigo, mas não é. Mas ela não está saindo de casa em respeito a mim, que sou do grupo de risco, para não colocar a minha vida em risco. Porque, como o nosso país não tem condição de tratar muitas pessoas doentes ao mesmo tempo, pode ser que ele não tenha condição de tratar de mim. E se não tratar, é uma doença que causa danos sérios ao nosso organismo, principalmente ao sistema respiratório, que é um sistema vital, que a gente precisa dele para sobreviver. Então, assim, pode ser que não sobreviva. Então, a gente está pensando em ficar em casa é ruim? É chato? É. Mas nós pensamos em nós, em nos cuidar e pensamos no nosso próximo, né? Então, a história em quadrinhos é um gênero textual que, de certa forma, traz uma forma de humor, uma certa alegria, traz uma maneira de descontração. Então, vocês vão colocar essa história, eu vou mandar para vocês a folha para pegar na escola segunda-feira. Vou abrir ela aqui porque eu preparei ela aqui no computador para vocês. A primeira parte tem o cabeçalho, você vai colocar o dia que você fez o projeto. Eu tô colocando ele para ser o primeiro, né? Na segunda-feira, dia 25. Então, se você fizer na segunda mesmo, você pode colocar dia 25, colocar o seu nome completo no seu trabalho, porque depois você vai precisar levá-lo para a escola.
Aí tem escrito trabalho de língua portuguesa, história em quadrinhos. Aí tem uma linha. O que você vai fazer nessa linha? Você vai colocar o título, porque toda história necessita de um título, tá bom? Aí tem 3 quadrinhos nessa primeira folha. Você vai começar nessa primeira folha os 3 quadrinhos. E eu vou mandar mais 2 folhas. Nessas 2 folhas, cada folha tem 6 quadrinhos, ou seja, eu vou mandar um total de 15 quadrinhos para vocês. 12 nessas 2 folhas e mais 3, ou seja, 15 quadrinhos. Tia, eu posso usar só essa primeira folha e a segunda, que vai dar uma quantidade de 9 quadrinhos? Pode. Tia, eu posso usar mais de 15 quadrinhos? Pode sim. Você pode pedir à escola para tirar mais uma xerox dessa aqui. Se você precisar, eles imprimem para você. Ou você pode tirar a xerox na sua casa, se você tiver acesso, ou na lan house, e fazer mais de 15 quadrinhos. Ou seja, mínimo 9 quadrinhos e não tem máximo. Fica a seu critério, tá bom? Eu vou mandar 15 quadrinhos para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos, como elas devem ser desenvolvidas? Para ajudar vocês a facilitar, a fazer essas histórias, a produzir essa história. A história em quadrinhos, ela possui desenhos, lembra? Na nossa sala, aqui é porque eu não tenho nenhum gibi para me mostrar para vocês direitinho. Deixa eu ver se eu consigo achar um gibi aqui. Como eu não achei nenhum gibi aqui, eu coloquei aqui na internet mesmo, mas só para vocês relembrarem, que eu tenho certeza que vocês sabem como é uma história em quadrinhos, né? Dá uma olhada. Ó. Eu sei que vocês sabem como é uma história em quadrinhos, né? Mas só para dar uma relembrada, tem umas palavras que eu gostaria de falar com vocês sobre elas. Que elas aparecem na história em quadrinhos, né? E são que deixam as histórias em quadrinhos animadas, né? Existem tipos diferentes de balões, porque para você fazer uma história de quadrinhos para ficar legal, você precisa primeiro desenhar bonitinho e colocar o balão. Existem balão para pensamento, existem balões para diversos tipos de forma que vai falar, né? E existem as palavras que são chamadas onomatopeias. O que são onomatopeias? São aquelas palavras que indicam ações, como assim? Elas são muito comuns em gibi. Boa, 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 boa. O que significa? Significa que o personagem está chorando. Esse boa é conhecido como onomatopeia, porque ele não é uma palavra existente da língua portuguesa, ele não tem assim um significado em si. Porém, ele está representando algo, igual nhaque, no caso de morder alguma coisa, de comer alguma coisa. Não existe essa palavra, o significado dessa palavra na língua portuguesa, né? Mas, o que acontece? Existe sim ela, mas como onomatopeia, para a gente usar na linguagem representada nas histórias em quadrinhos. E tem os tipos de balão. Tem os balões de fala de personagem, de quando ele está cochichando, que é falando baixinho, o balão do pensamento, quando ele está pensando, quando é grito de algum personagem. Existem os balões que expressam a fala de mais de um personagem, né? Quando o personagem tem uma ideia, tem um balão exclusivo para a ideia do personagem. Quando o personagem está com dúvida, tem um balão. Quando tem admiração por parte do personagem, tem um balão. Quando ele não consegue expressar toda a sua ideia em um único balão, tem as reticências, que é aqueles 3 pontinhos que indica continuação. Quando tem alguma coisa doendo, tem um balão específico. Quando tem música, quando ele está zangado. Então, assim, tem vários tipos de balões
para você deixar a sua história em quadrinhos mais interessante. E você pode pesquisar também. Eu vou deixar para vocês lá no Google Sala de Aula vários arquivos explicando como fazer história em quadrinhos, como deixar sua história em quadrinhos mais interessante, por onde começar. Tia, eu não sei começar, porque vai falar da minha rotina. Como vai falar da sua rotina, você pode começar do início, né, da sua rotina. Como é o início do seu dia? Como você começa o dia? A que horas você acorda? A que horas você toma café da manhã? Então, como é uma rotina, como você vai descrever um dia da sua rotina durante o isolamento social, como é a sua rotina no isolamento social, você vai descrever um dia durante essa história em quadrinhos. Então, você vai começar logo pela manhã. Aqui, que horas você acordou, como você acordou nesse dia, se você está bem disposto, o que você tomou de café da manhã, como você se alimentou, a que horas você se alimentou. E você precisa, antes de começar, elaborar um roteiro. Como assim? Eu vou colocar isso também lá no Google Sala de Aula. Eu não vou, tia, eu não dei conta de acompanhar como a senhora estava falando. Você pode assistir o vídeo por mais de uma vez. Você pode ler os arquivos disponíveis no Google Sala de Aula, que são materiais complementares. Não precisa copiar em lugar nenhum. É só para te ajudar a decorrer sua história. Coloque no papel, faça um roteiro. Você vai colocar no papel, incluindo os personagens da sua história. Quem são os personagens da sua história? Quem faz parte do seu dia a dia no seu isolamento. E as falas dele nesse roteiro. Depois você vai fazer as contas. Tia, como assim conta? Mas nós não tá falando de matemática. Você vai calcular quantos quadrinhos a sua história vai precisar para ela ficar completa, do início ao fim. Você vai decidir a forma dos balões, o tamanho, então tudo bonitinho você vai colocar. Lembrando que dentro do quadrinho que eu deixei lá tem que caber os personagens, o cenário, por exemplo, se está dentro da sua casa, você vai desenhar a sala da sua casa, alguma coisa assim. Se está no quintal, você vai desenhar o quintal. Não sei o que tem no quintal da sua casa, se tem árvores, se tem a casa de um cachorro, não sei como é. Você vai desenhar o cenário, se está de dia, se está de noite, os personagens e os balões, que são as falas dos personagens, né? Lembrando, quando começar um balão, início de frase, letra maiúscula. Não se esqueça disso. Lembra que eu falo sempre em sala de aula? E capriche, porque a sua história precisa de um final assim. Você vai falar no final, o isolamento é chato? Sim. Se você gosta, porque pode ser que você goste, eu tô dando a minha opinião. Na minha opinião, é algo chato, é ruim, porque assim, ficar em casa não é ruim, mas quando nós somos proibidos de sair de casa, pra mim é ruim. Então, assim, é a minha opinião. Você vai dar a sua opinião lá no final da história, se você gosta ou não de ficar em casa, do isolamento social. E se você não gosta, se pra você também é algo chato, você vai colocar o porquê de mesmo sendo algo chato, ser importante da gente fazer, né? Não se esqueça do título, que eu deixei lá uma linha. A primeira linha é para colocar o título. E faça lápis, porque se você errar, você pode apagar e escrever a fala de novo. Terminou tudo? Terminou de desenhar? Terminou tudo bonitinho? O que você vai fazer? Você vai colorir para ficar espetacular. Tia, eu não dou conta. Eu tenho certeza que depois de assistir a videoaula, ver alguns exemplos de gibis, porque vocês tinham em sala de aula exemplos de gibis. Nós temos uma caixa lá na sala, lembra? Depois de ver exemplos de gibi, assistir a nossa aula. Tem dúvida? Assiste ela de novo. Pega o material complementar lá no Google Sala de Aula.
Organiza suas ideias. Eu tenho certeza que você consegue, porque vocês são capazes. Sei da capacidade de cada um e sei que vai ficar muito legal. Terminou a história em quadrinhos? O que você vai fazer? Vai gravar um vídeo narrando para mim a sua história em quadrinhos, me mostrando ela e narrando ela para mim, me mostrando ela, tá bom? Terminou de gravar o vídeo, me manda, me fala se eu posto ou se eu não posto, se você me autoriza a postar ou não. E guarda esse trabalho bem guardadinho, porque depois você vai precisar entregar ele na escola junto com os demais trabalhos, tá bom? E vou disponibilizar mais vídeos também de como escrever uma história em quadrinhos, tá? Beijo!